Oi, galerinha do Baíse. Hoje nós vamos responder algumas questões de biologia do Enem 2015. A prova é o caderno amarelo. Presta atenção e vem comigo. A primeira questão que a gente vai resolver é a questão de número 48, e ela tem a ver com fisiologia humana, então presta atenção aqui. Hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, como dores de cabeça, tontura, falta de ar e etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação que você pode ver aí abaixo. A alteração na concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da... Olha só, primeiro você tem que lembrar aqui qual é a função da hemoglobina no organismo, no sangue, no caso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a hemácia, que é uma célula que é presente no nosso sangue, ela é uma célula anucleada e que ela tem a função de carregar oxigênio no nosso organismo. Na hemácia existe uma proteína chamada hemoglobina, que inclusive confere a cor do nosso sangue. A hemoglobina é responsável por carregar internamente na hemácia essas moléculas de oxigênio e assim, consequentemente, oxigenar o nosso organismo. Então, preste atenção, quando eu estou em elevadas altitudes, a minha concentração de oxigênio vai diminuir. Se eu tenho uma concentração menor de oxigênio no ar que eu respiro, consequentemente, a minha concentração de hemoglobina oxigenada vai diminuir. Então, qual é o motivo de eu ter uma diminuição? Por isso que esses atletas passam mal aqui nessa questão. Olha só, letra A, elevação da pressão arterial. Não é isso que faz o aumento ou a diminuição de uma hemoglobina oxigenada. Letra B, aumento da temperatura corporal? Não. Letra C, aumento da temperatura do ambiente? Também não. Não é para esse nosso cenário aqui. Letra D, queda da pressão parcial de oxigênio? Ou letra E, diminuição da quantidade de hemácias. Gente, não é a letra E. A quantidade de hemácias não diminuiu. Inclusive, tem uma informação muito interessante. Quando eu e você temos que ir para elevadas altitudes, a resposta do nosso corpo é produzir mais hemácias. Porque se eu tenho pouco oxigênio no ar que eu respiro, o meu corpo vai tentar compensar isso de alguma forma, e vai tentar compensar produzindo mais hemácias para capturar o máximo de oxigênio que eu puder. Então, só pode ser a nossa letra D, queda da pressão parcial de oxigênio. Nós vamos agora para a questão de número 54, e que ela tem a ver com bactéria e DNA recombinante. Então, esse é o nosso tópico de genética moderna. Fica bem ligado nessa questão, que ela é muito interessante. Questão 54. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Olha aí o comando. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. Então, lembra comigo da técnica de DNA recombinante. DNA recombinante é quando eu tenho uma parte de um gene inteiro, sendo inserido em um novo organismo e que antes esse organismo não apresentava esse gene. Então, nós temos aqui uma fonte de DNA diferente. Então, olha só, a letra A. Porque elas receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana. Guarda essa alternativa comigo. Letra B. A proteína sintetizada por células humanas? Não. As bactérias não receberam a proteína isolada e sintetizada. Letra C. Um RNA recombinante de insulina humana? Não. Não é o nosso objetivo inserir um RNA. Letra D. O RNA mensageiro de insulina humana? Ou letra E, um cromossomo da espécie humana. Gente, não dá para a gente colocar um cromossomo da espécie humana que é muito maior do que um cromossomo bacteriano. Então, não faz muito sentido. Então, a nossa resposta é a letra A sequência de DNA codificante da insulina humana. Então, olha só, as bactérias transgênicas, as bactérias que receberam DNA recombinante, agora elas vão ter a capacidade de produzir insulina humana, porque elas receberam o gene que codifica a produção de insulina. Então, você que estudou com Baíse aqui, tudo sobre genética moderna, você sabe o que é isso. Então, para a nossa questão 54, a resposta é letra A.
Agora nós vamos para a questão de número 61, e que ela tem a ver com imunização. Nós vamos falar aqui de vacinas. Então, presta atenção e vem comigo. Olha só, tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essa característica, hoje existe somente vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato, qual fato? O fato de não existir vacina para a dengue, pode ser atribuído a: letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Isso vai totalmente contrário do que o comando estava dizendo. Se existisse uma maior taxa de mutação no vírus da febre amarela, não existiria vacina para essa doença. Então, não é a letra A. Letra B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Guarda essa informação comigo. Letra C, menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que a do vírus da febre amarela. A gente tem exatamente o contrário. Tanto que existe, sim, tanta contaminação por conta do vírus da dengue. Olha só, letra D, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. Se você já assistiu às aulas de vírus aqui no Baíse, você sabe que o vírus vai apresentar ou RNA ou DNA, nunca os 2 juntos. E o vírus que transmite a dengue é um vírus de RNA, então não pode ser a letra D. Letra E, baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Também não pode ser essa, porque a indução, a resposta imunológica do nosso corpo vai acontecer. Então, ela não é baixa ou elevada. Então, gente, é a nossa letra B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Justamente pelo fato de nós termos 4 subtipos, sorotipos, que na verdade nós chamamos assim. Justamente por nós termos 4 tipos diferentes dessa variedade do vírus da dengue, é que fica difícil realmente promover uma resposta imunológica no nosso corpo a partir da vacina. Então, aí, no caso, a gente tem a letra B como seu gabarito dessa questão de número 61. Ok? E para encerrar, nós vamos ver uma questão, a questão de número 83, e que ela tem a ver com cariotipagem, com análise cromossômica, no caso, em um indivíduo. Então, ela já vai para o nosso eixo da genética. Então, eu quero que você preste atenção aqui comigo. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como... Então, olha esse código aí comigo, 47XY. O número normal de cromossomos é 46. E aqui a gente tem uma criança que tem 47, então ela vai ter um cromossomo a mais. A gente já sabe que esse cromossomo a mais não está lá no par sexual, porque aí o cariótipo dela está dizendo XY. E esse mais 18 significa que existe uma adição de um cromossomo, lá onde deveria ser o par 18, existem 3 cromossomos. Então, a alteração, ela é do tipo, olha só, letra A, estrutural, do tipo deleção. Não é estrutural e não é do tipo deleção. Aqui a gente tem uma adição de um cromossomo a mais. Letra B, numérica do tipo euploidia? Também não. Letra C, numérica do tipo poliploidia? Não, a gente não tem um acréscimo de um conjunto inteiro de cromossomos. Letra D, estrutural do tipo duplicação? O nosso problema também não é estrutural. O nosso problema é numérico. Então, só pode ser a nossa letra E. Numérica do tipo aneuploidia. É numérica porque eu tenho a adição de um a mais e a aneuploidia porque, no caso, eu tive uma adição
ou perda. A aneuploidia é uma adição ou perda de cromossomos no material genético da pessoa. E, nesse caso, a gente tem uma adição e um cromossomo a mais. Então, gente, essas foram as nossas questões de biologia. Existem outras do Enem 2015 que nós ainda vamos responder e eu te vejo na próxima aula. Até lá!